Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e esse é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Vede Jesus. Nosso convite pelas redes sociais, seja a página do Facebook, seja o canal do YouTube, basta digitar lá no Google, NEP Vede Jesus. No caso da página do Facebook, você acompanha os vídeos, as transmissões semanais por lá, podendo curtir, compartilhar, comentar, fique à vontade para interagir. No canal do YouTube, você se inscreve no canal, aciona o sino de notificações e recebe os vídeos das atividades semanais do NEP. No canal do YouTube, nós temos lá, organizado pelo amigo Paulo Marzanati, uma playlist, uma listagem de vídeos em que você encontra estudos do Evangelho, estudos da codificação espírita de Allan Kardec, especial destaque para o programa Momento Espírita, com estudo de O Livro dos Espíritos, e temos também ali estudos próprios, trazendo a respeito de aparições de Jesus, Sermão do Monte, estudos específicos, incluindo aqui a nossa série, em que olhando para o Novo Testamento, relacionando ao Antigo também, dentro do Novo Testamento, um olhar de destaque para as cartas de Paulo, mais especificamente ainda, carta de Paulo aos Romanos. A nossa série Romanos verso a verso. E temos feito assim, percorrido esse caminho, chegando hoje no episódio de número 89 dessa série, gente. E lá no canal do YouTube você tem listado cada um desses episódios aqui da nossa segunda temporada do estudo da Carta aos Romanos, essa perspectiva da doutrina consoladora na mensagem de Jesus trazida até nós pelo apóstolo Paulo. Fica o convite, portanto, para estar conosco. Dando sequência aqui ao nosso estudo, eu já convido você, aquele que estiver com a sua tradução bíblica em mãos, para acompanhar conosco o foco do estudo de hoje. Aqui para vocês, ó. Estude hoje Romanos capítulo 3, verso de número 24. Romanos 3, verso 24. Aqui nós vamos dar sequência, então, à reflexão do apóstolo, que começa nesse capítulo 3 com a pergunta sobre se haveria alguma vantagem em ser judeu. E ele apresenta ali que sim, no sentido positivo, ele vai iniciar essa exposição do capítulo 3 pelo fato de terem recebido primeiro esta revelação, a primeira revelação, com Moisés, com os profetas, o decálogo, o conhecimento da lei de Deus. Ora, sabemos que não basta por si mesmo o conhecimento, não basta por si mesmo ter a informação disponível diante dos olhos. A grande questão humana, até hoje, passados aí tantas gerações, alcançando aqui o século XXI, nunca foi de saber ou não saber. A questão central sempre é de que forma temos tratado a vida, tratado as nossas relações com Deus, com o próximo e conosco, à luz da divina lei, à luz da lei natural, aquela que organiza o universo físico, material, espiritual e moral, que aprendemos na doutrina espírita, dentro dessas leis naturais, leis que também Kardec apresenta na terceira parte da obra O Livro dos Espíritos, como uma espécie de decálogo também. Organiza em 10 partes, oferece essa divisão aos benfeitores espirituais, a equipe do Espírito de Verdade, eles aprovam e olham para a lei de Moisés, falam, tal qual a lei de Moisés abarca todas as questões centrais da vida, tratando ali sobre lei de adoração, lei do trabalho, sobre lei de reprodução, sobre lei de conservação, de destruição, sobre lei de sociedade, sobre lei de liberdade, lei de igualdade, lei de progresso, por fim, lei de justiça, amor e caridade, entendendo esta última como a síntese do pensamento de Deus manifesto na terra por Jesus. Aquele que resumir a lei e os profetas para nos dizer
sobre o amor a Deus, sobre todas as coisas, e ao nosso próximo, como nós mesmos. O estudo de hoje, olhando para Romanos 3:24, então, eu convoco vocês para essa leitura. Na verdade, é um ditado, né? Paulo ditou, o escriba Tércio anotou da seguinte forma: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Essa é a nossa tradução aqui, a Bíblia Almeida corrigida e fiel. Há outras traduções, nós sabemos, vocês fiquem à vontade aí para buscar, tratar, mesmo se quiserem aí mencionar nos comentários a respeito de outras palavras, em ordens diferentes, né? A expressão, mas trazendo para a gente o mesmo entendimento no sentido do que está sendo ensinado através da reflexão de Paulo aqui, inspirado por Jesus, para fazer essa meditação em torno do perdão de Deus. Que é isso, basicamente, que esse verso 24 do capítulo 3 está tratando conosco. Aliás, a carta aos Romanos, já mencionei isso em outras ocasiões, alguns estudiosos classificam essa mensagem da carta como um evangelho de Paulo. Como se Paulo anunciasse, de fato ali anuncia, né, a boa nova, a boa notícia da presença de Deus junto de nós por intermédio de Jesus, o Cristo. Ele, Jesus, é a dádiva graciosa de Deus para a humanidade. Humanidade aqui não entendida no sentido impessoal, mas no sentido próprio, pessoal. Para mim, para você, para cada um de nós, no campo individual e coletivo. Essa comunidade de espíritos imperfeitos que tantas vezes aqui evocamos, para dizer que esta é a condição pela qual nós aqui chegamos, aqui nos encontramos na Terra. Um mundo que já passou pela sua fase primitiva, tem alcançado aqui já há milênios a situação de um mundo de provas e de expiações, onde somos avaliados e chamados a reparar os males causados no passado, mas Deus não nos deixou fazer esse trajeto sem ter referenciais seguros para fazermos o caminho de retorno a Ele. Nos enviou em todas as épocas missionários, profetas, homens que viveram de acordo com a vontade de Deus dentro das limitações da criatura humana, um mundo de provas e expiações. Mas não deixou apenas com mensageiros imperfeitos que se esforçaram ao máximo que puderam para transmitir uma mensagem. Não. Jesus tinha reservado, Deus tinha reservado para a humanidade Jesus como aquele pelo qual Deus ofereceria à humanidade um padrão, um guia, um referencial. Não só por aquilo que ensinara e ensinou, com tal autoridade que nos próprios evangelhos encontramos as anotações de que o povo se admirava da sua doutrina, do seu ensino, porque ele ensinava com aquela autoridade que vem do alto, e não como faziam, por exemplo, os fariseus, o principal grupo de ensino da lei de Moisés, que é o que eles conheciam dentro daquele ambiente cultural da Palestina do primeiro século, é o que eles conheciam a respeito de divina lei, é o que eles conheciam a respeito de Deus. Pois eles comparavam isso, a forma como ensinavam os fariseus. Então, às vezes, batendo no peito, orgulhosos, porque cumpriam às riscas aqueles mandamentos, basicamente mandamentos restritivos, né? Dizendo que não deveria ser feito. Era parte do processo de amadurecimento da humanidade àquela época, receber muito mais um não do que o sim. Agora, o fato é que Deus nos enviou o seu sim através de Jesus.
Não que Jesus não tenha nos dado também os nãos, para aquele sentido de alerta, para aquele sentido mesmo de recapitulação da lei que ele dissera que não vinha destruir, mas vinha cumprir. Mas Jesus é o sim de Deus, um aspecto que com ele sabemos o que devemos fazer. E o ensino e a vida de Jesus testemunham isso em toda a parte, impactando vidas, renovando consciências, transformando corações à luz do seu amor. Paulo nos ensina isso nesse verso 24, quando nos diz que, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Na doutrina espírita, encontramos na obra básica o Evangelho segundo o Espiritismo, com Allan Kardec. Na quarta parte da introdução, tratando sobre a doutrina, o ensino de filósofos gregos, Sócrates e Platão, dois grandes referenciais da filosofia grega, se não os maiores, junto a Aristóteles. Sócrates e Platão, portanto, Sócrates o mestre, Platão o discípulo, que deixou isso anotado, Kardec vai rememorar, recapitular parte desses ensinamentos, transpondo algumas sentenças na quarta parte, quarto capítulo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, chamando Sócrates e Platão de precursores da ideia cristã e do Espiritismo. No item de número 17, Kardec vai deixar uma definição de graça sobre a ótica do Consolador. Vai nos dizer que a graça é o favor e a força que Deus concede ao homem de boa vontade para se despojar do mal e para fazer o bem. Olha só, a força que Deus concede, favorecendo a todo homem de boa vontade para se despojar do mal, para fazer o bem. Fomos, portanto, perdoados por Deus. Mas perdoados por Deus, não num exercício de troca, como aquele que é muito comum dentre o campo das ditas religiões pagãs. Aquelas que, fora do ideal cristão, acreditam que temos do outro lado divindade ou divindades, no plural, entendendo que o que havia antes de Israel, do trabalho realizado por Moisés e os profetas para nos trazer a ideia do Deus único, era o que? O politeísmo. Muitos deuses. E deuses que eram por demais afeiçoados às imperfeições humanas, né? Então, o que tinha de Deus ciumento, vaidoso, egoísta, não era brincadeira, porque representava aquilo que é ainda muito forte na característica do gênero humano desviado de Deus aqui sobre a Terra. Pois é nessa condição que os homens se relacionavam. De acordo com a lei de adoração, esse relacionamento com o sagrado deve se estabelecer portas adentro do coração. Todo culto, toda expressão religiosa manifesta de forma legítima, desde que seja para dar um bom exemplo, por ser exatamente sincera e legítima, um referencial importante para o desenvolvimento social, cultural e mesmo do indivíduo. Ok. Agora, o que o Evangelho traz para a gente é tão forte, tão intenso, tão impactante, que Jesus vai dizer para a gente no capítulo 4 do Evangelho de João, que esses são os adoradores que o Pai procura, aqueles que o amam em espírito e em verdade, com toda a entrega do seu coração, da sua alma e do seu entendimento. Deus deseja, portanto, que nós venhamos a conhecê-lo pela mente, até onde podemos alcançar no que nos revela da sua lei divina, e também no campo íntimo da afetividade do coração, transportando isso para a nossa vida cotidiana. Essa é a mensagem da Boa Nova. Somos perdoados, repito, gratuitamente.
Não há barganha possível com Deus verdadeiro, com Deus único. Não há nada que eu possa ofertar a Ele que já não seja dele mesmo. Ele é o autor da vida, Ele é o criador de todas as coisas, é a causa primeira e geradora do mundo que nos encontramos, ou daquele que, fora do campo da materialidade, mais ainda, é o mundo original, o mundo primitivo, chamado mundo espiritual. De lá viemos, porque somos essencialmente espíritos. Espíritos, e nessa condição, imortais, destinados a uma eternidade com Deus. No entanto, vivemos aqui ainda na materialidade. Vivemos aqui ainda na mortalidade, quando pensamos na nossa questão existencial como seres encarnados ou reencarnados, como aprendemos na doutrina. Se vivemos no passado, vivemos aqui no presente e viveremos no futuro, não basta saber que viveremos, mas quais serão os padrões de existir? De que maneira devo me conduzir nos meus relacionamentos? O que de fato agrada a esse Deus? Se não é uma troca, se não é uma barganha, se não tem nada que eu possa oferecer a Ele, de que forma eu devo me relacionar? Justificados gratuitamente pela sua graça. O homem nunca revelou Deus. Quando tentou fazê-lo, a única coisa que gerou foi idolatria. E os muitos deuses fabricados pela sua mente, desviada do Deus verdadeiro. Foi sempre, em todas as épocas, em toda a história, Deus se revelando ao homem. De forma parcial, de maneira imperfeita, através dos seus mensageiros, sim, mas num especial destaque para esta oferta graciosa da sua misericórdia pela humanidade, quando nos envia Ele, Jesus, o Cristo. E por isso o ensino de Paulo, nesse verso 24 do capítulo 3 da carta aos Romanos, vai nos dizer: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, vírgula, pela redenção, num sentido de libertação plena, de quebrar grilhões, de desatar amarras, pela redenção que há em Cristo Jesus. É nele que nos libertamos, porque é nele que reside o imensurável amor de Deus. Amor que não conseguimos conceber, enquanto egoísmo, vaidade e orgulho legislar no nosso mundo consciencial. A consciência, que aprendemos na doutrina, estão escritas as leis de Deus. Portanto, livros, escritos, palavra grafada é apoio. É uma forma de nos sustentar espiritualmente no estudo, na meditação, na reflexão, no ensino, quando nos reunimos, como aqui nos encontramos, para ler um texto, para ler um verso, de nutrirmos espiritualmente, ao mesmo tempo em que alimentamos a nossa alma através dessas palavras de vida eterna. Mas tudo isso ainda, gente, está ligado à nossa materialidade. Palavra é a expressão material do pensamento. Primeiro eu penso, depois eu ordeno isso em palavras, construo uma frase como esta que está diante de nós.
do verso 24 do capítulo 3 de Romanos, eu tenho uma frase. Essa frase, para ter sentido, para ter significado, ela deve ser aplicada à vida. Eu fico no campo, e normalmente os debates religiosos ficam no campo da abstração. Algo que não é muito claro, algo que não é muito tangível, algo que não é muito palpável, algo que parece que não faz parte da nossa vida. É apenas um debate em torno de palavras, de ideias, de conceitos. Devemos entender algo de forma muito clara. O Evangelho, esta boa nova que anunciamos, essa boa notícia de Deus para os homens, está para além, mas muito além das ideias, pensamentos, conceitos, estruturação doutrinária que nós homens possamos construir. O Evangelho é uma mensagem de Deus que impacta diretamente o coração humano, como uma seta que aponta o amor de Deus para nós e, ao mesmo tempo, promove aquele transplante de que falamos em outras ocasiões, relatada simbolicamente pelos profetas do Antigo Testamento, como Ezequiel e Jeremias, de tirar de nós aquele coração de pedra e colocar aqui um coração de carne, nos humanizar. A afeição do Filho do Homem, aquele que pertence à humanidade, expressa por Deus, manifesta por Ele, como aquele homem feito à sua imagem e semelhança. Este homem que é nova criatura, quando regenerado à luz do Cristo, torna aquilo que ele deve ser. Importante notar isso. Aquilo que ele deve ser. Portanto, onde quer que estejamos, eu e você, dentro dessa escala de evolução, posicionamento espiritual que nos encontramos hoje, ainda que seja sobre o ponto de vista do que é o processo todo, ainda nos encontramos num mundo de segundo nível evolutivo. Como eu disse, abaixo da condição que se encontra a Terra, são os mundos primitivos, onde as almas ainda basicamente se entredevoram, se organizam de uma forma muito bruta, a barbárie predomina. A Terra já passou por esse estágio, se encontra hoje um degrau acima, mas não esquecendo que muitos, não poucos, desses resquícios de brutalidade, de barbárie, permanecem até hoje. Está como que entranhado no ser humano. Basta observar como reagimos quando contrariados. De que forma reagimos quando encontramos oposição clara ao que pensamos e ao que queremos fazer. Esse instinto de animalidade ainda brota em nós. Queremos confrontar, queremos ofender, queremos mostrar quem é que manda, quem é que está acima. Todos esses resquícios estão lá atrás, gente, da nossa primitividade. E aqui a lição. Prova. Seremos postos à prova todos os dias, para avaliar se os conteúdos que o nosso amadurecimento até aqui nos permitiu entender, de fato estão construindo por dentro. Por isso, nesse segundo estágio, mundo de provas e expiações, as avaliações nos levam a reparar males do passado, para construirmos um futuro diferente, para que desde já, desde agora, o presente seja mais saudável nos campos das relações e do entendimento da vida. Mas não para por aí. O momento é de transição. E somos todos chamados, convocados novamente a essa regeneração. Estado de classificação do mundo, do planeta Terra,
Na sua próxima etapa? Sim. Mas não como uma classificação isolada que serve apenas para a massa que conforma aquilo que chamamos de um orbe, de um planeta como a Terra. Não. A Terra é a casa. A Terra tem moradores. Eu e você moramos neste momento nesta casa Terra. Uma das muitas moradas da casa do Pai, como ensinara Jesus. Eu e você somos moradores desse planeta. E somos nós os convocados a essa regeneração. Nascer de novo é o significado de regeneração. E esse novo nascimento não é apenas na carne, no corpo, não é uma nova veste física, é uma nova forma de ver, de pensar e de agir no mundo. Conectar a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas palavras, as nossas ações, a lei divina, aprender naquela pauta que já mencionamos aqui, ensinada no Decálogo, repetida pelo Consolador e transposta, resumida, aplicada na vida por Jesus, na forma pela qual ele viveu e morreu, tornando a vida para testemunhar a imortalidade, para nos trazer o amor de Deus em sua plenitude. É por isto e para isto que aqui nos encontramos. Por isso celebremos, num ato de verdadeira e sincera gratidão, entendo ser esta palavra, que resume, ao lado do perdão, o ser justificado gratuitamente pela sua graça. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, tratando sobre as preces, capítulo 28, Kardec dá especial destaque à oração dominical. Pai Nosso, ensinado por Jesus como oração modelo. E não é lá que repetimos, perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Perdoai as nossas ofensas. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos ofensores e devedores. Assim dizemos na oração do Pai Nosso. Allan Kardec, em um dos parágrafos no ensino, no comentário a esse verso do Pai Nosso, vai escrever: Dai-nos, ó meu Deus, a força para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio, todo rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com desejo de vingança no coração. Se vos apraz, se é da vossa vontade, ó Pai, nos retirar hoje deste mundo, fazei com que possamos nos apresentar a vós puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram por seus algozes, foram por aqueles que o maltrataram. Esse é o perdão pleno. Não é aquele esquecimento de que, não, nem lembro mais, não. Não sei que você sofra de amnésia, lembrar, você vai lembrar. A grande questão é remoer. É o relembrar, no sentido de ressentir. Por isso Kardec fala de ressentimento, fala de mágoa. Que isso não faça morada no nosso coração. Isso contamina o corpo físico, porque antes contaminou a mente, transportando isso para o coração, para o sentir, para o viver, para as relações. E isso é veneno
para a alma. A cura, perdão, significa deixa ir embora. Deus é o nosso verdadeiro educador. Ele sabe tudo aquilo que precisamos para amadurecer como filhos e nos concede. Por vezes através de lições amargas, é verdade, mas que serão doces no seu fruto, regenerador. Com Cristo aprendemos. No estudo de hoje, olhando para Romanos 3, verso 24, e com Paulo, recapitulamos. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amados, essas foram as nossas reflexões. Retomando o convite para vocês nas redes sociais, seja na página do Facebook ou canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus. Estando conosco, portanto, acompanhando aqui os estudos relacionando o Antigo e Novo Testamento sobre a ótica da doutrina consoladora. A nossa série Romanos, verso a verso, as cartas de Paulo, em especial a carta de Paulo aos Romanos, nas nossas meditações à luz daquilo que nos ensina o Cristo para a atualidade dos nossos dias. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, de luz, de sabedoria. Que Deus nos abençoe de sempre. Até a próxima. Até breve.